nossa entrevista especial de hoje é com o prefeito de Santarém, o Dr. Nélio Aguiar. E eu vou iniciar essa entrevista primeiro agradecendo ao Dr. Nélio por abrir o seu gabinete num sábado para atender a nossa equipe de reportagem. Doutor, muito obrigado por essa gentileza, por nos conceder essa entrevista. E eu vou começar perguntando sobre os principais desafios, doutor, de você administrar o terceiro maior município do estado em termos populacionais. Wellington, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo, um prazer revê-lo. Tenho uma grande admiração pelo seu trabalho na imprensa de Itaituba. A gente agradece essa oportunidade. É sempre um desafio, né, você ser prefeito praticamente em qualquer município do país. Um desafio maior ainda ser prefeito na Amazônia, levando em consideração a realidade amazônica. E também um grande desafio ser prefeito da terceira maior cidade do estado do Pará, Santarém. Santarém tem uma área territorial de quase 18 mil quilômetros quadrados. Nós temos regiões de Planalto, regiões de rios, Várzea, Tapajós, Arapiuns, temos aldeias, temos quilombolas, população ribeirinha, temos essa distância da realidade amazônica. Eu já fui inaugurar a escola aqui, que a gente levou 15, 16 horas de viagem até chegar à escola. Você imagine levar material de construção para essa escola, levar vacina, levar médico, levar enfermeiro, levar merenda escolar, fazer o transporte escolar. Então é um desafio muito grande. E considerando a área urbana de Santarém, que Santarém está em franco crescimento, lá não para de crescer, novas ruas vão surgindo, novos bairros estão surgindo, nós temos um grande desafio na infraestrutura, porque Santarém explodiu em população, em crescimento populacional na década de 70, principalmente, com o ciclo, tanto o ciclo da madeira quanto o ciclo do ouro, né, os garimpos na própria região do Tapajós, de Itaituba, trouxe esse impacto para Santarém, um crescimento populacional muito acelerado, mas infelizmente não planejado, né, zero de planejamento, totalmente desordenado, né? sem ordenamento, sem planejamento. Então, aí foram surgindo novos bairros, Santarém foi crescendo de forma desordenada através das ocupações, das invasões. Aí ruas que eram para ser largas não ficaram largas, ficaram estreitas, né? A infraestrutura que era para chegar junto com o povo chegou bem antes. E até hoje tem bairro que a infraestrutura não chegou a drenagem, não chegou a calçada, não chegou o meio-fio, não chegou o asfalto. Então isso foi se acumulando, né, ao longo dos anos. E o grande desafio nosso, inclusive, foi uma pauta que nós levamos em 2016 para o nosso plano de governo, que era levar infraestrutura urbana, que era levar asfalto para a periferia de Santarém. Porque praticamente a área central de Santarém tinha alguma infraestrutura, mas a periferia de Santarém praticamente não tinha nada de infraestrutura. Tá. O senhor falando sobre infraestrutura, eu me recordo que lá no início do seu primeiro mandato, nos primeiros 2 anos, o senhor enfrentou cobranças muito fortes com relação a essa questão das ruas, a infraestrutura, a questão de mobilidade. Como é que está hoje essa questão, doutor? Quase na metade do seu segundo mandato, o senhor já conseguiu superar, já resolveu mais ou menos esse problema? Não foi fácil, né? Os 2 primeiros anos de governo, nós enfrentamos problemas terríveis, né? E até pessoalmente era uma angústia muito grande, porque eu fiz várias propostas, né? E eu ganhei uma eleição em 2016 com quase 55% dos votos, eu ganhei uma eleição no primeiro turno, e isso aí gerou uma esperança, uma expectativa muito grande. O povo votou no Nélio com a esperança, né? E eu não conseguia corresponder àquilo ali, né? Eu tinha dois grandes pesos na balança aí, né? Uma era as próprias dívidas que a gente recebeu, foram quase 96 milhões de dívidas, a gente devia para o INSS, a gente devia para fornecedor, a gente teve que renegociar essas dívidas, parcelar essas dívidas, a gente teve que enxugar a máquina administrativa para buscar o equilíbrio fiscal. Foram medidas impopulares que o senhor teve que tomar no início do governo. Medidas impopulares, mas ajustes que precisavam ser feitos, né? Mas que leva tempo, ninguém consegue arrumar casa assim de uma hora para outra, né? E além de tudo, também eu não tinha um apoio
político, né? Eu não tinha um deputado estadual daqui de Santarém para me apoiar, não tinha um deputado federal para me apoiar, o governador que estava na época, né, que é o ex-governador Jatene, era ligado ao ex-prefeito, era do meu partido do prefeito, então eu não tinha uma aliança política, um apoio político da própria capital, de Belém, e não é fácil, falo até um estado de São Paulo, que é um estado rico, mesmo assim uma prefeitura de Ribeirão Preto, uma prefeitura de Campinas, governar sem o apoio do governo do estado de São Paulo não é fácil, né, porque o desafio é gigante. E aqui para nós também é a mesma coisa, não é fácil você governar, administrar um município, no estado do Pará, sem ter o apoio do governo do estado. E eu não tive praticamente nenhum convênio nos 2 primeiros anos, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por esse momento difícil, arrumamos a casa, tivemos equilíbrio fiscal, aí conseguimos ter várias fontes de receitas, né? Melhoramos a receita própria, acessamos uma operação de crédito, a gente estava no CALC, inadimplente, não podia assinar nem convênios, né? De repente a gente mudou tudo isso, limpamos o nome da Prefeitura de Santarém, aí começamos a ter parcerias com deputados federais, com o governo do estado, financiamento, com recurso da receita própria. Então esse conjunto fez com que a gente transformasse Santarém no canteiro de obras. Fiz o ajuste na educação, fiz o ajuste para a infraestrutura, aí começamos a fazer uma série de obras de creche, de quadra coberta, de novas escolas, novas salas de aula, reforma das escolas e muitas obras na infraestrutura, né? Muitos quilômetros de asfalto. Santarém tem 700 quilômetros de ruas. Desses 700 quilômetros, quando eu entrei, 1º de janeiro de 2017, Santarém tinha 220 quilômetros de ruas, né? Nós já fizemos 148 quilômetros de ruas e já estamos planejados para chegar a 200 quilômetros de ruas pavimentadas ainda nesse ano de 2023. Ou seja, nesses 6 anos de governo, entrando para o 7º ano de governo, nós vamos estar fazendo a mesma quantidade, né, cerca de 220 quilômetros de asfalto que nós recebemos durante toda a história que foi feito durante toda a história de Santarém. Então, a gente está dando realmente um grande salto na infraestrutura das nossas ruas, principalmente nos bairros periféricos. Doutor, essa questão do garimpo ilegal é um assunto que está sendo tratado em todo o país, já vinha do governo anterior e agora ganhou força ainda mais com o governo Lula. E Santarém, apesar de não ter garimpos, mas ela está na influência dessa região garimpeira, da região de mineração. Eu lhe pergunto qual é o impacto que isso está trazendo para o comércio de Santarém, essas questões que a gente está enfrentando hoje com a atividade garimpeira, doutor? Primeiro que esse tema, né, do meio ambiente, né, é um tema atual, é um tema internacional que nós temos que encarar de frente essa situação e resolver da melhor forma possível, né, considerando o próprio mercado internacional. Vou dar um exemplo aqui: agricultura, soja, milho. Se você não respeitar a legislação ambiental que nós temos e sair cultivando soja em qualquer lugar, vem uma pressão internacional, ela deixa de comprar os produtos aqui da Amazônia. E aí você vai vender para quem? Então você vai ter um grande prejuízo. Então a gente precisa do garimpo, a gente precisa da agricultura, a gente precisa ter também um ordenamento. Onde é que pode ter garimpo? Não pode ter garimpo na área indígena? Tá, tudo bem. Não vão permitir, então ninguém entra lá na área indígena. Não pode ter garimpo na Floresta Nacional do Tapajós. É uma reserva ambiental. Então temos que respeitar isso. Mas onde é que pode? E tem algum lugar que pode. De que forma vai fazer? Né? O que é que precisa para legalizar? Porque é importante hoje, né, você trabalhar dentro de uma ilegalidade. Né? Você trabalhar de forma clandestina, de forma irregular, você está sujeito a uma operação do IBAMA, está sujeito a uma fiscalização aí, e aí você não tem documento, você não tem aquela razão, você vai sofrer todas as consequências, os prejuízos, como acaba acontecendo. Né? Então, eu acho que é muito importante o momento que está passando de a gente refletir e não ficar só no prejuízo. Eu acho que tem como a gente ganhar e dar uma guinada na forma da garimpagem no Tapajós, na nossa região, de uma forma mais ordenada, mais controlada, né? Que o próprio município, a Prefeitura de Itaituba também possa ter um retorno disso, né? Que qualquer atividade econômica é importante que não só o empresariado
ganhe, mas o poder público também tem que ganhar com isso. Ou seja, tem que ter receita sobre o ouro, o ouro não pode sair de forma de contrabando, o ouro tem que sair de forma legal, ele tem que ser produzido de forma legal, ele tem que sair de forma legal, que aí sai todo mundo ganhando e sempre com aquela visão, né? A gente não pode estar nos extremos. Sempre faço esse debate aqui, porque nós já tivemos esse modelo lá atrás. Nós já tivemos o setor florestal lá atrás que saía derrubando de qualquer jeito. Nós não podemos mais voltar a esse passado, porque não deu certo, né? Dá para ter o setor florestal? Dá. Dá para você ter produções excelentes de madeiras de lei sem você ter que derrubar tudo. Você tem plano de manejo, que você vai lá identificar as árvores com maior idade, que está prestes até morrer também, porque a árvore é um ser vivo, né? E você ir lá selecionar aquelas árvores e retirar só as maiores árvores, não retirar as pequenas, fazer o reflorestamento, o replantio, aí se torna um desenvolvimento sustentável. Você vai ter a produção de madeira sem destruição. É o que a gente faz às vezes aqui com pirarucu, com tambaqui, em alguns lagos aqui da Várzea de Santarém, e que dá para você fazer também, né, com outro modelo de sustentabilidade do próprio garimpo. A mineração pode ser sustentável? Pode. Dá para fazer mineração jogando o azougue, o mercúrio, direto no rio Tapajós? Não, não dá. Não é possível. Dá para colocar dragas de qualquer tamanho e fazer um estrago enorme nos mananciais, destruindo os igarapés ou mudando a coloração da água do rio Tapajós? Também não dá. Eu acho que tem técnicas para isso, tem tecnologias para isso, que dá para ser utilizada, que dá para você produzir o ouro sem causar grandes danos ao meio ambiente. Ou seja, é aquela lógica de não é intocável, ninguém pode explorar a Amazônia, isso é um extremo, não é isso? Né? A Amazônia não é assim, a gente tem que aproveitar as riquezas da natureza, mas também não é totalmente livre que você vai fazer uma exploração econômica destruindo totalmente a floresta e o rio. Eu acho que dá para você produzir e preservar, e dá para você preservar produzindo, que é onde você tem também no conceito do desenvolvimento sustentável, onde você pode identificar aí o tripé, né? Desenvolvimento econômico, social e ambiental. Não dá para ser só economia, e esquecer do social e esquecer do ambiental. Tem que caminhar juntos. Precisam caminhar juntos. Ainda na questão da produção, prefeito, o município de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, no ano passado, produziram mais de 6 milhões de toneladas de soja. Qual é o peso do agro hoje no PIB do município de Santarém? Até retornando à questão dos garimpos, né? A gente tem um impacto no comércio, mas é pequeno, porque a característica do comércio de Santarém é justamente essa, né? Nós temos uma diversidade na nossa economia. A gente não depende só do garimpo, né? O garimpo influencia aqui, mas é uma parcela do nosso PIB. O PIB de Santarém, 50% é comércio e serviços. Aí nós temos a pesca também, que tem participação fundamental. Temos a agricultura familiar. O turismo está crescendo um pouco, está crescendo bastante, né, no nosso PIB. A cada ano vem aumentando, né, o impacto do turismo no nosso PIB. O agronegócio também está em franco crescimento, né? Inclusive a abertura da safra da soja nacional vai ser realizada em Santarém no dia 9 de março. Será realizada em Santarém a abertura nacional da colheita da soja, devido à grande importância, e quando a gente fala também nessa questão do agro, né, ele envolve a região metropolitana, áreas de Santarém, Mojuí e Belterra, que são áreas propícias, né, para a agricultura mecanizada. Então, isso tem um impacto na exportação. Nós temos saldo positivo na balança comercial de mais de 100 milhões de dólares. Santarém é bem localizada geograficamente, tem porto aqui, tem porto público, tem porto privado. Nós estamos próximos dos grandes mercados internacionais. Nós temos acesso ao mercado asiático, acesso ao mercado europeu, também a própria Estados Unidos, América do Norte. Então isso favorece, faz com que tenha um diferencial muito grande, né? Você produzir soja aqui ao lado praticamente do porto, né? Você já vai ter uma economia muito, muito grande no escoamento. Então o que a gente também trabalha com isso é o ordenamento, né? Vamos proibir a soja? Não, não é isso.
né? Tem espaço para soja, tem espaço para agricultura familiar, tem espaço para o turismo, tem espaço para o extrativismo, né? Para o espaço para a economia do artesanato, do turismo, a comunidade. Eu acho que Santarém, nós temos um território que dá para você ter um ordenamento e ter espaço para as diversas atividades econômicas. Quando se discute a produção, quando se fala sobre a produção agrícola, a gente também é levado para uma outra discussão, que é a questão da verticalização dessa produção aqui, doutor. Recentemente, o governador Helder Barbalho criou mais 2 distritos industriais aqui no Pará. E aqui, como é que está essa questão? Se eu tenho conversado com o governador a respeito disso, de fazer a verticalização desse produto, de implantar indústrias para beneficiar esses produtos aqui, para gerar mais, agregar mais valor a essa produção? A gente tem um trabalho conjunto com o governo do estado, né, para a implantação de um distrito industrial em Santarém. É o que falta para agregar mais valor, né? A gente é muito forte no comércio, 50% do PIB, mas praticamente é quase zero na indústria, né? A nossa indústria aqui mais forte é a indústria de cerâmica, telhas, tijolos e outras pequenas contribuições. Então, a gente leva, né, tá fazendo essas tratativas para a gente ter realmente o distrito industrial. E conversei, inclusive, né, a gente tem conversado com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, a necessidade, por exemplo, e o governo do Helder tem externado isso, tem trabalhado isso, assim, a gente trabalhar a vocação. A gente precisa trabalhar a vocação. Por exemplo, qual é a indústria que eu quero levar para Itaituba? Qual é a matéria-prima que eu tenho lá? É o ouro. Então, a indústria de joias, vamos ver quem é que pode estar lá em Itaituba, para a gente não ficar enviando só o ouro in natura. A gente sabe que se a gente for exportar, vender as joias, você tem muito mais valor agregado ali, né? Qual é a indústria para Santarém? A indústria de móveis, a indústria dos grãos, né? Porque a gente só exporta os grãos, a gente não tem aqui uma fábrica de óleo de soja, a gente não tem uma esmagadora de soja aqui. Então, acho que é importante essa discussão, até nos projetos minerais, né? Eu sei até meio radical nisso, mas, por exemplo, se nós temos bauxita aqui no subsolo, aí tem um projeto para explorar a bauxita. Diz, olha, eu não autorizava, né, a exploração da bauxita se não viesse conjuntamente uma fábrica de alumínio. Não, a gente não vamos instalar em fábrica de alumínio, então deixa a bauxita aí no subsolo e não mexe nela, porque senão vai levar só a bauxita e às vezes leva até inclusive para outros estados, e lá que tem o beneficiamento da bauxita e lá que fica a maior renda para as pessoas e também de receita para a população, né? Porque nós temos, que atinge muito a gente aqui, nós temos a Lei Candir, a famigerada Lei Candir, né? Que onde foi colocado que não se pode cobrar ICMS sobre os produtos in natura, né? E o nosso maior volume de alguns municípios do estado do Pará é a exportação de minérios, é de ferro, é de bauxita, então é um volume muito grande, mas que não deixa receita nenhuma para o estado do ICMS e com isso os municípios também perdem, porque 25% do ICMS vem para os municípios. Então é muito importante essa discussão de desenvolvimento, que a gente possa agregar valor e verticalizar mais a nossa economia. Vender leite in natura é uma coisa, vender o queijo, a manteiga e o iogurte é outra coisa totalmente diferente. Ainda nessa questão da produção de soja, doutor, olhando um pouco lá atrás, quando essas empresas de logística de transporte de grãos estavam se instalando aqui na região, aqui em Santarém houve um movimento muito forte das organizações não governamentais que defendem o meio ambiente, de parte da mídia contrária à implantação de portos aqui em Santarém. Olhando hoje, olhando essa nova visão, esse novo panorama que nós temos hoje, essa discussão lá atrás, ela pode ter prejudicado um pouco Santarém, deixar de arrecadar hoje, ter receitas maiores com o transporte de grãos saindo pelo Porto de Santarém, doutor? Com certeza. A gente tem feito esse debate para a gente não ficar no extremo, no radicalismo. Eu acho que dá para a gente colocar todo mundo numa sala e conversar. Dá para colocar indígena, dá para colocar quilombola, dá para colocar ONG, dá para colocar os produtores rurais e a gente conversar e se entender, né? Porque o radicalismo,
Por exemplo, questão portuária. Nós temos uma área portuária de excelência, na margem do Rio Amazonas, e que o seu território, a sua área, é muito pequena comparado à área territorial do município. Então, você não utilizar aquela área, você deixar de utilizar aquela área, e é uma área muito rentável, que pode trazer muitos retornos para o município. Aí dizer que a instalação de um porto vai atingir lá a aldeia, lá no Tapajós, a aldeia no Arapiuns, não vai atender, não vai atingir. Pelo contrário, a instalação do porto vai aumentar a receita de Santarém, né, e a gente vai poder atender melhor as demais áreas do município, porque ali passa a ser uma fonte de renda, uma fonte de emprego, uma fonte de receita. Todas as vezes você diz assim, mas o agro não deixa nada, mas o agro não é só o que eles plantam e exportam. Né? Existe toda uma cadeia no agro. Tem borracheiro, tem o combustível, tem o transporte, tem os insumos. Inclusive, a cadeia é de mão dupla. Né? Santarém está nessa cadeia de mão dupla. A gente exporta soja, exporta milho, mas por aqui também entra os fertilizantes. Os fertilizantes eles entram por aqui, pelo Porto de Santarém. Então, o que aconteceu lá atrás, né, é reflexo, às vezes até de um certo radicalismo, né, e que prejudica porque o capital hoje, nós vivemos hoje num mundo globalizado. E o capital, o investidor, ele é como se fosse um animal silvestre. Qualquer ruído que tiver, ele foge. Ninguém vai querer investir milhões de reais, de dólares no município, com risco de ter o seu empreendimento embargado, a sua obra paralisada e de ter prejuízo. O mundo é capitalista, ele visa o lucro. Ninguém vai fazer investimento só por fazer investimento. Né? Então, o que aconteceu foi aqui, surgiu Meritituba, né? Aí muitos projetos que estavam para ser implantados aqui em Santarém foram implantados lá em Meritituba, foram abraçados pelo governo municipal, foram abraçados pela população, o governo estadual ajudou, o federal ajudou, então todo mundo ajudou e saiu o projeto. Claro que tem alguns impactos lá negativos, mas que você tem como mitigar, né? Mas o município de Itaituba, de uma maneira muito inteligente, criou logo uma taxa municipal em cima das carretas que levam aquele impacto ali chegando a Meritituba, né? E é claro que com toda a movimentação, o consumo, a venda de combustível naquela região foi lá para cima. Hoje, o ICMS de Itaituba, o ICMS do mês de janeiro, por exemplo, Santarém recebeu 7 milhões e 100 mil reais. Itaituba recebeu 7 milhões e 800 mil reais. Nós temos uma população três vezes maior que Itaituba, mas hoje Itaituba já recebe a quota parte de ICMS maior do que o município de Santarém. Né? E um dos motivos para isso é a grande movimentação, emissão de nota fiscal de combustível, né, que está tendo ali, que surgiram aqueles postos ali no quilômetro 30, né, movimentação de carreta, então o consumo de combustível foi lá para cima, e como tem ICMS no combustível, reflete também na arrecadação do município. Então, assim, né, a gente vai continuar essa discussão, mas não foi ruim surgir Meritituba, acho que é bom para todo o contexto, porque é um crescimento geométrico que existe na área de soja, então o Arco Norte, os portos localizados aqui na Norte, eles não vão dar conta do aumento da produção que está tendo. Então tem espaço para Meritituba, tem espaço para Santarém, tem espaço para Barcarena, tem espaço para todos os portos do Pará para receber toda essa produção do agronegócio. Pensando nessa lei que foi criada, foi aprovada lá em Itaituba, Santarém pensa em alguma coisa nesse sentido? A gente chegou a pensar, né? O nosso jurídico aqui, a nossa coordenadoria de Receita Municipal, a gente fez até um diálogo com essa experiência de Itaituba, com a PGM também lá do município. Mas assim, a lei nossa aqui, ela iria impactar mais o mercado doméstico, que são aqueles caminhões que transportam aí pissarra, areia, são os caminhões que ajudam o comércio aqui a entregar mercadoria nas casas, né? Iria impactar mais o local do que o agro, né? Do que o externo. Ia impactar mais o interno que o externo. Por quê? Porque o nosso volume hoje de carretas, de caminhões, ele não é tão grande assim.
né? Praticamente o transporte que a gente tem de caminhões aqui são dos próprios produtores de Belterra, Mogi e Santarém. Porque a produção mesmo do Mato Grosso, né, ela está vindo fortemente pelo Porto de Miritituba, que é nesse modelo aí de caminhão, balsa e navio, né? Como não dá para chegar o navio até Miritituba, o navio fica esperando ou aqui em Santarém ou lá em Barcarena, né? Então esse modelo da carreta, ela está chegando quase que 100% lá em Miritituba. A gente está com um volume muito grande de soja e de milho, mas proveniente das barcaças embarcando aqui no Porto de Santarém no navio. Então reduziu muito. O Porto de Miritituba gerou impacto até positivo em Santarém, porque retirou muitos caminhões aqui da nossa área urbana de Santarém, até porque o nosso acesso ao nosso porto aqui, tanto o privado, que é da CAGEU, quanto o da CDP, né, é numa área bem central de Santarém, e a Cuiabá ela divide Santarém praticamente no meio, nos bairros. Então, o excedente de carreta é um impacto muito grande para a gente. Nós vamos falar um pouco sobre política e eu vou começar lhe perguntando como é que tem sido, né, essa parceria do município de Santarém com o governo do estado, que praticamente sepultou aquele sentimento separatista que havia com relação ao estado do Tapajós. O governador Helder Barbalho tem dado uma atenção muito grande para esses municípios aqui, né, doutor? O governador Helder tem feito um trabalho. O Arnoldo, que foi prefeito de Ananindeua, foi presidente da FAMEP, então ele já tem na sua formação política, né, o municipalismo paraense. Então ele é um governador municipalista. Ele sabe o que é que um prefeito passa, ele sabe o quanto é importante o apoio do governo do estado para os municípios. Então ele já concluiu o seu primeiro mandato, né, com essa visão de governar por todo o Pará, né, todos os municípios, 144 municípios do estado do Pará, desde a nossa capital, Belém, até Banac, Jacarecanga, até os municípios menores e mais distantes, têm recebido a atenção do governador Helder. E aqui em Santarém, a gente tem tido muita atenção dele, é um grande parceiro, é um companheiro. Todas as ocasiões, os projetos que a gente leva, as propostas que a gente leva, como a conclusão da Orla, né, o ginásio poliesportivo, o centro de convenções, a nova Moaçara, né, que é a Avenida Elias Pinto. Então, os projetos que a gente tem levado para o governador, ele tem nos atendido e são obras que a gente tem concluído, inaugurado e entregue para a população. Então, é fundamental, importantíssimo para todos nós essa parceria com o governo do estado através do governador Helder. E o senhor, sempre em partidos, lá no início do seu governo, na sua campanha eleitoral, o senhor estava num partido que disputava o governo com o Helder Barbalho. Isso aconteceu na eleição de 2018, né? Eu no Democratas, e o Democratas lançou o Márcio Miranda, ex-presidente da Assembleia, deputado estadual, candidato ao governo do estado. Mas a política, né, a gente não leva para cartório, né? A política é palavra, né? Então você tem que ter palavra, compromisso. E a gente já havia se comprometido desde quando o Helder era ministro, né? E que ele tinha colocado o nome dele para ser candidato ao governo do estado. Nós falamos, não, nós vamos lhe apoiar lá em Santarém. E o Márcio a gente ia apoiar para Senado. Infelizmente, o Márcio mudou de projeto. Senado, na hora que ele muda de projeto, aí conflitou com o compromisso que a gente já havia firmado com o governador Helder. Nós mantivemos a nossa palavra e eu tenho sido muito leal, né? Nós temos que ser firme. O Helder foi vitorioso aqui na eleição de 2018, né? Aumentamos a votação dele aqui em Santarém agora na reeleição dele em 2022, demonstrando aqui o nosso compromisso. A política não pode ter jogo duplo, não pode ter... não deixar criar uma desconfiança de que, como o próprio governador Helder diz, ou está comigo ou não está comigo. Acho que nós vivemos numa democracia, né? Qualquer posicionamento político a gente pode ter, de ser aliado ou de ser oposição, de ser contra, mas quem toma o seu posicionamento político, né, tem que ter firmeza no que toma o posicionamento político. Não pode ficar atravessando a rua o tempo todo. Então, o nosso grupo político aqui em Santarém é o maior grupo
que existe em Santarém, é o nosso grupo político, e é ligado ao grupo político do governador Helder. Nós somos ligados ao grupo político do governador Helder, temos essa parceria, essa lealdade, esse compromisso, e quem mais ganha com isso é uma parceria que vem dando certo. Quem mais ganha com isso é a população de Santarém, da nossa região, praticamente todas as prefeituras da nossa região é aliado do governador Helder, né? E com isso ajuda muito, né, nessa tratativa, nessa harmonia, né, de você conseguir trazer grandes investimentos do governo do estado e beneficiar a população de Santarém da nossa região. Qual a importância, prefeito, de a região ter uma voz na Câmara dos Deputados para defender essa região agora com a eleição do deputado Anderson Pinto? É muito importante, né? Santarém é que nós temos 220 mil eleitores e é um prejuízo muito grande quando você não consegue, né, eleger representantes, principalmente na Câmara Federal. Nessa última eleição, nós tivemos a felicidade, né, de conseguir a eleição do Anderson, né, e já está trabalhando, já está vendo recursos não só para Santarém, mas abraçando toda a região. Né. A gente ainda tem um prejuízo, porque são poucos os representantes para o tamanho territorial da nossa região, para o tamanho da população da nossa região. Nós ainda temos muita penetração durante a campanha, né, de candidatos de outras regiões, da metropolitana, do sul do Pará, do nordeste do Pará, um poder econômico também muito grande, né, e aí acaba surgindo às vezes os acordos, né, da própria liderança ali, é o interesse pessoal aqui, outro ali. No final, isso dá um prejuízo no contexto coletivo, né, que a política é uma atividade coletiva. Claro que cada um tem seu interesse. Mas o interesse maior da política é você fazer política, não é pelo João ou pela Maria individualmente, né? Não é, eu sempre cito exemplo, não vou fazer um poço na casa do João, eu vou fazer um microsistema de água na comunidade que vai atender o João, mas vai atender todos os moradores da comunidade. É a visão política que a gente tem que ter, né, como atividade coletiva. E esse modelo de eleição, enquanto não for mudado, a gente vai ter essas situações de ter uma baixa representatividade e até certo ponto, até certas vezes na história, de nenhum representante. Eu vejo que o melhor modelo, né, que seria mais justo, seria o voto distrital, né? Cada distrito, que aí você já iria definir, olha, o distrito aqui é esse. Aqui tem direito a 5 deputados federais, aqui tem direito a 8 deputados estaduais, nesse distrito. Aí a gente teria sempre essa quantidade, essa representatividade. Hoje não, a gente corre risco de ter 3, 4 e de ter, às vezes, nenhum. Né? Então, mas é a regra do jogo atual, temos que trabalhar assim. Há uns tempos atrás, prefeito, o senhor teve algumas divergências políticas, principalmente através de redes sociais, alguns comentários, com o prefeito Valmir Climaco. Esse problema, se aqui podemos chamar de problema, está superado hoje? Com certeza. Assim, hoje, antigamente, as confusões, as fofocas, né, se davam ali no meio que você vivia ali, na vizinhança, nas pessoas mais próximas. Hoje, as fofocas, né, elas se dão na internet, nas redes sociais, né, o pessoal gosta disso daí. E a gente teve algumas divergências, né, no sentido, talvez de ação e reação, né, mas a gente, tanto eu quanto o Valmir, a gente não tem nenhum problema em relação a isso, né. Muitas das vezes você acaba sendo influenciado pelos teus torcedores, né? Os torcedores do Valmir, os torcedores do Nélio, né? O entorno fica criando determinadas situações e nós tivemos a maturidade suficiente, né, de a gente não ir pela onda de torcedores, alguma coisa, qualquer situação, eu ligo para ele liga para mim, né? Eu sou um torcedor do Valmir, eu torço para que dê certo e tem dado certo, né? Ele tem feito um grande trabalho lá em Itaituba. Veio passar o carnaval conosco em Santarém, fiquei muito feliz com a presença dele, com a família dele, né? Tive esse contato, está sempre em contato, passou por um momento difícil de saúde, né? O Valmir,
por trás do Valmir prefeito, por trás do Valmir grande empresário, tem a pessoa, né? É uma pessoa, é um ser humano, né? Tem a família, que a gente tem que respeitar essa pessoa, tem que respeitar o ser humano. Já tivemos oportunidade também de viajar junto com ele, tomar umas cachaçinhas serranas lá na sua origem, lá no Araticum. É Aguiar, eu sou Aguiar, a gente vem dos mesmos avós, dos mesmos bisavós, então não existe assim uma competitividade, querer competir com o Valmir, né, como alguns torcedores ficavam às vezes comparando, o Valmir é melhor, o Nélio é melhor, não sei o quê. Não, a gente procurou acabar com isso. Acho que o Valmir vem fazendo um excelente trabalho, a gente também vem se esforçando aqui para fazer um excelente trabalho. As realidades são diferentes, a realidade de Itaituba é de um jeito, de Santarém é de outro jeito. O Valmir vai deixar um grande legado, não só nas obras que ele fez, mas ele fez, na visão dele empresarial, ele fez uma coisa importantíssima para o município de Itaituba, uma coisa assim que está servindo para ele, mas que ele vai deixar para os próximos prefeitos ou prefeitos de Itaituba, que foi, né, investir ali na estrutura de arrecadação própria. Hoje, a receita própria do município de Itaituba está totalmente diferente daquela que o Valmir entrou. Ele melhorou o ITBI, ele melhorou o ISS, aumentou o ICMS, aumentou outras fontes de receitas, que é IPTU, arrecadação, então, que às vezes é desgastante, né, é antipático, mas é importantíssimo. O município não pode viver na dependência de FPM. O município que fica dependendo só de FPM para pagar folha, para fazer investimentos, ele vai atrasar a folha, como lá atrás de Itaituba tinha pagamento atrasado, hoje está em dia, e ele não vai ter capacidade de investir em nada, ele vai ficar dependendo 100% de convênios com o governo do estado ou convênios de uma emenda de um deputado federal. E isso não é suficiente para você atender às necessidades da população. Hoje o município de Itaituba, se disser assim, eu quero asfaltar 10 quilômetros de rua com recursos 100% do Tesouro, hoje tem condições de fazer. Se eu quiser fazer uma escola, se eu quiser fazer uma creche, hoje a Prefeitura de Itaituba ela tem condições de fazer, mas ela não tinha isso no passado. Então isso é uma conquista muito grande que o Valmir, né, conseguiu fazer nessa visão dele de comércio, de empreendedor. Qual é a visão? Receita e despesa. Eu não posso só autorizar gastos. Se eu não melhorar a receita, eu não vou conseguir dar conta das despesas. Só para finalizar, que eu coloco para a população, assim, todo mundo quer pipoca. Mas para você fazer pipoca, você tem que ter o milho. Então todo mundo quer creche, quer escola, quer asfalto, quer drenagem, quer praça. Mas para você fazer essas obras, o município tem que arrecadar. Se o município não arrecadar, não tiver dinheiro para isso, o prefeito não faz nada. Vai ficar só varrendo rua e trocando lâmpada da iluminação pública. Doutor, o senhor já está chegando, ultrapassando a segunda metade do seu segundo mandato. O senhor já está pensando na sua sucessão, que já tem nomes para lhe suceder, para manter o seu grupo político? A gente primeiro está priorizando a gente finalizar bem o nosso mandato. Ainda tem muitas obras planejadas, a gente ainda vai entregar muita coisa boa para a população de Santarém, para o nosso município. E na questão política, né, nós temos alguns nomes dentro do nosso grupo, né, político, que nós não vamos tomar uma decisão agora, mas temos bons nomes, como o do Zé Maria Lapajós, ex-deputado estadual, foi meu vice-prefeito 2 vezes, por 2 mandatos, uma pessoa da nossa confiança, tem uma grande experiência política. Tem o secretário de governo, Emir Aguiar, que também já foi presidente da Câmara, foi vereador, já percorreu bastante essa estrada política, sem nenhuma mácula, que também é uma das opções que nós temos. Nós temos pessoas mais jovens, como, por exemplo, o próprio secretário de Obras de Infraestrutura, o secretário Daniel Simões, que vem desenvolvendo um excelente trabalho nos projetos que a gente está executando em Santarém. Do próprio MDB, que é o partido do governador Helder, temos uma liderança emergente que está surgindo agora, que é o ex-presidente da Câmara, o Ronan Liberal Júnior. Então, nós temos boas opções, excelentes opções dentro do nosso grupo, né? A gente deve tomar uma decisão, no máximo, em janeiro do ano que vem, né? A gente não vai trabalhar na imposição, a gente vai ter uma discussão interna dentro do grupo, envolvendo, inclusive, também o governador, porque na hora que a gente definir o candidato, esse candidato é o candidato do Nélio e é o candidato do Helder.
para a gente unir forças e poder dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo em Santarém, para Santarém não sair dos trilhos, como nós recebemos no passado, para que a gente continuar no trilho do desenvolvimento, da parceria com o governo do Estado, no trilho das obras impactantes, das obras estruturantes para a cidade de Santarém. E o seu futuro político? Eu já ouvi alguns comentários que o senhor poderia ser candidato a deputado federal ou até mesmo ao Senado. O senhor já tem uma definição clara do que o senhor vai ter no seu futuro político? Olha, assim, o interesse próprio, o interesse pessoal, né, a gente sempre deixa de lado, né? A gente faz parte de um grupo político que é liderado pelo governador Helder. Eu sou soldado desse grupo. Eu tenho dito que quando eu ficar ex-prefeito, né, eu vou cumprir minha missão de prefeito, vou ficar à disposição da população de Santarém, da nossa região, do estado, e ficar à disposição, vou estar sempre me colocando à disposição, né, do próprio grupo político. Né? Se entenderem que eu não deva mais vir candidato a nada, eu não venho candidato a nada. Né? Se entenderem que é melhor para o grupo, é melhor para a nossa região, para o nosso estado, eu venho estadual, eu venho estadual. Se for para federal, eu venho federal. Se entenderem que eu possa vir para o Senado, para vice-governador ou para governador, então é uma coisa assim que eu não imponho. Eu vou colocar, olha, eu quero ser governador, eu quero ser senador. Eu sou muito simpático, né, a uma candidatura de Senado. Eu acho que a nossa região, Tapajós, Baixo Amazonas, Oeste do Pará, né, se houver o entendimento do grupo assim, e ter uma candidatura forte no Senado, não é para ser candidato, é para ser realmente senador. Né? Como o próprio governador, na eleição de 2018, fez com o Zequinha Marinho, que é lá do sul do Pará, e conseguiu, né, fazer um trabalho de eleição do Zequinha Marinho. Mas isso aí, a política é muito dinâmica, né? Esses arranjos políticos, né? Uma hora de manhã é de um jeito, à tarde é de outro jeito. Mas assim, eu estou muito tranquilo. Né? Eu sou um profissional, eu sou médico, eu estou na política para contribuir. Né? Se não tiver oportunidade de novos projetos, de eu continuar dando a minha contribuição, paciência, né? Eu vou estar me reciclando aí na medicina, voltando a operar, voltando a atender, entendeu? Então, eu não sou refém da política, entendeu? E não fico assim, não estou numa posição de desespero de querer isso ou aquilo outro, né? Eu estou numa posição de soldado, eu sou soldado do grupo. Para onde conduzirem, né, nos orientarem, a gente vai estar seguindo. Doutor, como liderança regional, que o senhor já foi deputado estadual, agora como prefeito de Santarém, como liderança regional, qual é a mensagem que o senhor deixa para a gente finalizar essa entrevista? A mensagem que a gente deixa para a nossa população, né, para a nossa região, né, é uma mensagem sempre que a gente possa ter a unidade, né, do nosso povo, da nossa gente, das nossas lideranças. O processo eleitoral, às vezes, é traumático, deixa feridas, né? Mas a gente tem que ter sempre o espírito de que passou a eleição, né? Nós temos que trabalhar. Quem foi eleito, né, tem um mandato, tem a força do mandato para poder ajudar os municípios, ajudar a população, transformar a vida das pessoas, levar um microsistema, levar uma ambulância, levar um posto de saúde, levar uma creche. Tudo isso vai melhorando a vida das pessoas. Acho que tem que ter compromisso com a população. Né? A política tomou um rumo no Brasil muito ruim, né? De você chegar a perder a esperança. E um povo sem história, um povo sem esperança é muito triste. Né? E a política não é uma coisa feia. Né? A política, colocaram que é um mar de lama, uma podridão, tudo, mas não é bem assim. Fizeram isso. Né? E estamos pagando um preço muito alto. Mas dentro da política também tem muitas pessoas boas e que, se você fizer realmente a verdadeira política, ela é algo nobre. Porque você tem um poder nas mãos, né, de transformar e melhorar a vida das pessoas. E eu acho que temos que tirar aquele interesse de que vou entrar na política para me dar bem, para ficar rico. Não é o caminho, eu acho que vai acabar sendo preso. Né? Acho que não é por aí o caminho. Se você quer entrar na política, a visão tem que ser de servir.
Assim como alguém decide ir para a igreja para servir a igreja, assim como alguém decide ser presidente da comunidade para servir a sua comunidade, quem quiser ser prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente, é para servir o país, é para servir a nossa cidade, a nossa região. Porque se não for com esse espírito de servir, fique onde você está, nem venha para a política, porque está indo para o lugar errado, porque a política é coletiva. E eu acredito muito na política, por isso que eu estou na política. Eu sempre acreditei, estou acreditando e vou continuar acreditando na política, porque tem um poder de transformação muito grande. E essa mensagem que a gente deixa, né, para a nossa população, para todas as nossas lideranças também políticas, que a gente possa dar união, né, ter união, esquecer partidos, esquecer divergências partidárias e focar no bem comum. Né? Fazer com que a gente consiga realmente trazer as obras que a população demanda para a gente e que a população precisa e quer. Tá certo. Eu conversei aqui com o Dr. Nélio Aguiar, prefeito do município de Santarém, e agradecer mais uma vez a sua gentileza e consideração de abrir o seu gabinete para que a gente realizasse essa entrevista nesse sábado aqui. Agradecer também a assessoria de comunicação da Prefeitura que colaborou para que a gente pudesse realizar essa entrevista. Doutor Nélio, muito obrigado. Obrigado, Edson. Prazer.